Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências a gente vai dar continuidade ao estudo da aula anterior que vocês tiveram com os professores de vocês. Na aula anterior vocês começaram a estudar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo, nossa primeira aula do ano. Vamos lá? Então aqui, ó, o título da aula de hoje vai ser Sistema Nervoso. Vamos estudar um pouquinho sobre memória e os cuidados com o sistema nervoso e vamos ver também um pouquinho do assunto da aula da semana passada, saber o que é o sistema nervoso e as suas funções. Data de hoje, 13 de janeiro de 2021. Vamos lá? Então já separa o material como sempre, pega o livro, caderno, lápis e borracha, porque a gente no final da aula vai responder uma atividade do livro. Então deixa o materialzinho já aí reservado, que a gente vai já utilizar. E a habilidade? A habilidade de hoje serão duas. Compreender o funcionamento da memória e adquirir hábitos saudáveis e que possam prevenir acidentes que venham a causar danos ao sistema nervoso, certinho? Então, essas são as nossas habilidades. Então, para a gente iniciar a aula, eu quero que vocês observem essa imagem. Aí temos 4 quadros que falam o seguinte, no quadro A. 2 dúzias mais meia dúzia é igual a letra B. O que houve? Meu gato morreu, estou triste. Letra C. No começo foi difícil aprender. Hoje eu nem penso para andar de bicicleta. E a letra D fala: conheci sua avó quando eu tinha 20 anos. Ainda me lembro como se fosse hoje. Então aí são falas que a gente sempre fala no nosso dia a dia. Essas falas aí, elas remetem ao funcionamento de um sistema, que é o sistema que a gente vai estudar hoje, que é o sistema nervoso. Então, aí a gente vai ver que tem 4 falas que estão ligadas aos sentimentos, aos movimentos, ao raciocínio e à memória. Vocês conseguem relacionar qual dessas falas está ligada ao sentimento? É quando o menino fala que está triste porque perdeu o gato morreu. Ao movimento é com relação ao andar de bicicleta. No começo é difícil, mas depois a gente nem pensa mais, aprende e não esquece. Ao raciocínio, ao fato de pensar. É a primeira lá, né? Que diz 2 dúzias mais meia dúzia. O menino está raciocinando, está pensando nesse cálculo. E a memória é com relação ao vovô, que está falando que lembra de quando conheceu a mulher dele, a avó das crianças. Então, tudo isso, tanto o sentimento, como o movimento, como o raciocínio e memória, tudo está relacionado ao sistema nervoso. Vamos lá. Funções do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele recebe informações vindas dos órgãos do corpo e coordena o funcionamento deles, é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele tem essa principal função de receber as informações de todo o nosso corpo e processar essa informação e coordenar para alguma ação. Então, você já deve ter estudado um pouquinho sobre os sentidos, os órgãos dos sentidos, o tato, o paladar. Então, tudo isso é recebido por um órgão, é percebido por um órgão, só que essa informação é enviada para o sistema nervoso, que a gente vai já ver o que é. Além disso, além de coordenar as funções e receber essas informações do corpo, o sistema nervoso também torna possível os sentimentos, como a gente acabou de ver, a memória, o raciocínio, planejamento, bolar alguma ideia e a criatividade, criar algo novo, reinventar. Tudo isso está relacionado ao sistema nervoso e várias outras habilidades também que a gente desenvolve. Aí eu trouxe a mesma imagem lá do começo, pois tudo está relacionado ao sistema nervoso. Partes do sistema nervoso. A gente viu a função. Para que o sistema nervoso serve? Agora a gente vai ver o que é que compõe, o que é que forma o sistema nervoso. Ele é formado pelo encéfalo, que é o cérebro da gente, pela medula espinhal, que fica bem no meio das nossas costas, e pelos nervos, que são espalhados por todo o nosso corpo.
originado lá da medula espinhal. Então, tudo isso aqui que está mostrando nessa imagem forma o sistema nervoso. O encéfalo. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada um desses órgãos que compõem o sistema nervoso. O encéfalo é o órgão extremamente importante. Ele é protegido pelo crânio e ele é formado por 3 partes principais. O tronco encefálico, que é essa parte aqui ó, em azul. O cérebro propriamente dito, que é essa parte aqui amarronzada, e o cerebelo, que é essa parte aqui de trás, ó, que está na cor vermelha. E cada um tem a sua função. O cérebro, por exemplo, essa imagem aí tem no livro de vocês, diz o seguinte, ó, compõe a maior parte do encéfalo. Está relacionado ao pensamento, memória, emoções e sentimentos. Também controla diversas ações do corpo. Então, o cérebro é como se fosse o encéfalo, ele é como se fosse um grande computador. Ele vai processar todas as informações, tudo o que acontece com o nosso corpo e vai enviar alguma ação. O tronco encefálico, ele regula ações involuntárias, como o batimento cardíaco, os movimentos respiratórios. Então, a gente já viu que o coração, o movimento do coração, o bater do coração é involuntário. A gente não controla por vontade própria. Quem vai controlar isso, ó, é o tronco encefálico. E o cerebelo está relacionado ao equilíbrio e à postura. E o cerebelo é que está relacionado a essa ação, a gente tem um equilíbrio, por exemplo, quando vai andar de bicicleta. A medula espinhal e os nervos. A medula espinhal é a parte do sistema nervoso que liga o encéfalo à maioria dos nervos. A medula espinhal ela é protegida pela coluna vertebral. Então vejam que tanto o cérebro, o encéfalo, como a medula são extremamente importantes. É eles que vão coordenar toda a nossa vida. Então eles têm que ser protegidos. Então tanto o cérebro como a medula eles são protegidos por uma camada de ossos. O cérebro é pelo crânio e a medula pela coluna vertebral, e além disso elas têm várias camadas, várias membranas que também atuam na proteção. Então eles precisam de toda a proteção possível para que nada ocorra com eles. Os nervos são cordões finíssimos de células nervosas que partem do encéfalo ou da medula espinhal e se distribuem por todo o corpo. Então todas as nossas sensações de frio, de calor, de dor, tudo vai ser captado pelo corpo e vai ser enviado através dos nervos até chegar à medula e, consequentemente, ao encéfalo. A medula espinhal e os nervos, eles transmitem informações vindas de todas as partes do corpo para o encéfalo e do encéfalo de volta para o corpo. Essa é a função dos nervos, levar a informação para o encéfalo e devolver para o corpo também. A maior parte dessas informações passa pela medula espinhal. Por exemplo, quando a gente se corta, qual é a sensação que a gente vai ter? De dor. Mas como é que essa informação vai chegar lá no cérebro para informar que aquilo ali está doendo? Como mostra aqui, ó. Nosso corpo, todo o nosso corpo, ele é cheio de terminações nervosas, que são os nervos. E eles é que vão captar essa informação, aqui da mão, onde foi cortada, por exemplo, levar até a medula, e da medula vai para o cérebro. Lá no cérebro, essa informação vai ser codificada, vai ser transformada e a gente vai ter a sensação de dor, certinho? Funcionamento do sistema nervoso. Uma das peças principais do funcionamento do sistema nervoso são as células que o compõem, que são os neurônios. Então, o sistema nervoso ele é tão específico, tão importante, que ele tem células próprias dele, que a gente não encontra em nenhum outro local. E essas células do sistema nervoso têm mais ou menos essa configuração aqui, que são os neurônios, certinho? Os neurônios são partes do encéfalo e da medula. Formam também os nervos e são capazes de receber e enviar as informações com muita agilidade. Então, são células que transmitem informação tão rapidamente que fica bem fácil eu controlar os meus movimentos, a minha fala, o piscar de olhos e tudo mais que a gente realiza.
o encéfalo, a medula e os nervos, eles vão atuar em conjunto para fazer todas aquelas funções que a gente viu. Imagine uma situação em que alguém na praia pisa um dos pés na areia extremamente quente. Como a informação de dor chega ao cérebro? Da mesma forma que a gente acabou de ver quando a gente leva um corte. Então a pessoa está aqui, ó, um pé está na água e o outro está na areia extremamente quente. Lá no pé, como eu falei, na pele, que é o maior órgão do corpo, lá vai ter várias terminações nervosas. E esses nervos vão captar a informação de que está extremamente quente. E isso pode causar um dano, uma queimadura. Então ele leva os nervos, levam a informação até a medula e a medula leva a informação para o encéfalo, onde é processado, ó, e é devolvido uma ação, como está aqui na linha em azul. Outro nervo volta lá do cérebro, passa pela medula, pelos nervos, até chegar aos músculos da perna, que comandam o movimento de tirar o pé dessa areia quente e colocar novamente na água, para que não ocorra uma queimadura. Então, esse é o caminho que ocorre geralmente. Ato reflexo. Os atos reflexos são ações executadas muito rapidamente pelo corpo humano de forma involuntária, ou seja, não são controladas por nossa vontade. E atos reflexos ocorrem diariamente com a gente. Por exemplo, quando a gente pega numa panela quente, o que é que acontece? A gente tira rapidamente a mão daquele local, mas isso ocorre de uma forma involuntária, uma forma tão rápida que a informação não chega nem no cérebro, ela só chega até a medula e a medula já devolve logo a ação, que é de retirar a mão daquela superfície quente. Ou quando a gente bota o dedo num objeto pontiagudo, fura o dedo, a mesma coisa acontece. Tem aquele ato de retirar rapidamente a mão daquele objeto. É um tipo de ato reflexo. E o assunto propriamente dito da aula de hoje, tudo isso que a gente estava vendo foi o assunto da semana passada, mas eu achei importante trazer para vocês terem uma continuidade. Então, a memória, como a gente já viu, é um tipo de função, é uma das funções do sistema nervoso. Você já imaginou se todos os dias você tivesse que reaprender a ler e a escrever? Já pensou? Todo dia que chega lá na escola, ou agora que a gente está estudando em casa, todo dia que você vai iniciar algo, você teria que aprender a ler e escrever? Seria fácil? Não, né? Seria difícil, o processo de aprender a ler e a escrever é demorado. Então, isso está relacionado ao quê? A nossa memória. Então, a gente já lembra, a gente não precisa reaprender. A gente lembra os sons das palavras, a gente lembra alguns cálculos. E isso tudo faz parte da memória. É aquilo que já está guardadinho lá no cérebro. Ó, o cérebro ele tem essa capacidade de recuperar informações que foram aprendidas anteriormente e que ficam armazenadas lá dentro. Essas informações formam a memória. Então, diariamente a gente vive momentos. Tem momentos que a gente consegue lembrar, que vão estar fazendo parte da memória, e tem momentos que a gente esquece. Então, vai lá para a área do esquecimento, lá no cérebro. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que foi que vocês comeram na quinta-feira da semana passada, vocês vão lembrar? Muito dificilmente, mas se foi um jantar, um almoço especial, de um aniversário de uma pessoa, isso tornou um momento memorável, então você vai relembrar disso. Então, algumas ações que a gente executa no nosso dia a dia vão para a área da memória, o cérebro armazena e outras não, a gente esquece. Dessa forma, a gente tem que ter cuidados com o sistema nervoso. Você já sabe que o sistema nervoso é extremamente importante, pois ele que coordena toda a nossa vida. Uma lesão no encéfalo ou na medula pode trazer várias consequências, como a perda de movimentos ou partes do corpo, a perda de movimentos de parte do corpo. Aqui nós temos a coluna vertebral. A gente viu que a coluna vai proteger a medula espinhal. Se ocorrer alguma fratura, algum trauma na coluna, consequentemente vai causar um trauma na medula. E a gente viu que a medula é muito importante. Então, de acordo com a região que ocorrer esse trauma, a gente pode ficar com alguma paralisia.
Se for na região mais baixa, na lombar da coluna, o que é que ocorre? A pessoa pode ficar sem o movimento das pernas. Mas se for numa região mais alta da coluna, na altura do pescoço, se a pessoa tiver uma fratura nessa região, o que é que acontece? Ela pode perder o movimento de todo o corpo do pescoço para baixo. Por isso que a medula e o cérebro eles são protegidos pelos ossos e as membranas. Mas se o trauma for grande, a pancada for muito grande, vai ter alguma consequência. Quando uma pessoa passa por um acidente ou uma situação que cause uma lesão à medula, ela deve ser cuidada por profissionais que consigam reabilitá-la, que são os profissionais da saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que é extremamente importante nesse processo de reabilitação quando a pessoa sofre algum acidente. Então, por isso que é tão importante a gente utilizar equipamentos de segurança. Quando a gente está dirigindo uma moto, a gente tem que usar sempre o capacete para proteger se a gente levar alguma queda. Assim como no carro, a gente tem que usar o cinto de segurança, porque se tiver algum acidente, a gente vai se proteger o máximo possível para que não ocorra nenhuma lesão, nenhuma pancada, tanto na cabeça como na coluna, que isso pode causar algum prejuízo. E também quando a gente está fazendo alguma atividade física, algum esporte de alto impacto, como a gente viu nas aulas anteriores, capacete tem que ser utilizado também. Isso tudo que é para proteger ainda mais o nosso sistema nervoso, porque a gente viu que as consequências não são nada boas. Certinho? Então agora a gente vai praticar com a atividade do livro. Pega o livro aí que eu pedi no começo da aula e abra na página 109. Na página 109, a gente vai ter essa questão aqui, Primeira questão. Observe figura abaixo. O que você responderia ao estudante? Tem 2 garotos e um fala. Não entendo porque a professora diz que o sistema nervoso controla os movimentos. Não são os ossos e os músculos que movem o meu corpo? Então, qual é a relação? A gente viu na aula ainda de dezembro que a gente viu o sistema muscular e o sistema esquelético. A gente viu que os dois atuam em conjunto para fazer os movimentos do corpo. Mas aqui, ele está dizendo que a professora falou que é o sistema nervoso que controla os movimentos. Tá certo isso? Vocês concordam? A gente acabou de ver isso, né? A gente viu que o sistema nervoso é quem comanda, quem executa a ação de movimentos, no caso, é o músculo, juntamente com os ossos. Mas quem é que faz eu mexer o meu corpo? Quem comanda esses movimentos é o meu sistema nervoso. Vamos ver aqui a resposta. O sistema nervoso é o sistema nervoso que passa a informação para os músculos contraírem ou relaxarem, gerando assim o movimento. Quem faz a ação? Músculos e ossos. Quem é que manda essa ação ocorrer? O sistema nervoso. Então vejam que tudo atua junto. Todos os sistemas que formam o nosso corpo vão atuar juntamente para executar alguma função, alguma ação no caso. Então vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem essa resposta, certinho? Vamos lá, deu tempo de copiar. Se não tiver dando tempo de copiar, se você copia devagarzinho, você pode tirar uma foto da tela da TV, que aí depois da aula você copia a resposta e envia depois para o professor de vocês para ver se está certinho. Vamos lá, agora a gente vai para a página 110.
Estávamos na página 109, vamos para a página 110. Na 110 tem a segunda questão que diz o seguinte, ó, marque com um X as situações abaixo que você acha que poderiam gerar um ato reflexo. A gente viu na aula de hoje, e eu acho que vocês viram na aula anterior com o professor de vocês, o ato reflexo, que são movimentos involuntários, que ocorrem com a função de proteger o máximo possível o nosso corpo, como quando a gente coloca a mão em uma panela quente, ou quando a gente fura o dedo, e vários outros exemplos de ato reflexo. Então, são movimentos rápidos, que não chega a informação ao cérebro. A informação vai ter a medula e já volta logo para ser o mais rápido possível. Então, vamos ver aqui as 4 situações que estão mostrando, e a gente vai marcar as situações que exemplificam os atos reflexos. A primeira, que é o fundo verde, tem um senhor com a colher com um líquido que está bem quente, ó, que está subindo até a fumaça. Você acha que isso aí vai gerar um ato reflexo? Se ele encostar essa colher com esse líquido quente na boca, você acha que ele vai ter alguma ação de ato reflexo? Com certeza, né? Porque está quente, pode causar uma queimadura. Então, essa primeira imagem aí é um exemplo de ato reflexo. A imagem de baixo, ó, mostra a menina no computador. Você acha que isso vai gerar um ato reflexo? Não, né? Aí está mostrando que ela está trabalhando, está fazendo uma pesquisa, vendo alguma coisa na internet. Então, é um ato normal, não gera nenhum ato reflexo, não é uma situação perigosa para o corpo. Na imagem de cima, a menina está com um martelo e um prego. Você acha que se ela tacar o martelo no dedo, vai gerar um ato reflexo? Com certeza, ela vai tirar o dedo rapidamente, a mão rapidamente de contato com o martelo para evitar algum dano. Então, a imagem também da menina com o martelo é um exemplo de ato reflexo. E na imagem de baixo, nós temos o menino pintando o rosto. Você acha que essa ação pode gerar uma resposta rápida para proteger o corpo de algum acidente? Não, né? Algo normal, que não vai gerar nenhum dano. Então, a gente vai marcar quais imagens? A primeira e a terceira lá, né? As duas de cima, que são exemplos, são ações que podem gerar ato reflexos, tá certo? Marcando aí, ó, as duas imagens de cima, você marca um xizinho. Não vou dar nem tempo para copiar, porque é só marcar um X e vamos para a próxima. A próxima questão, ó, é na página 113. Na página 113, vamos ter a terceira questão, que diz o seguinte, ó. Abaixo há 2 listas de número. Cubra a lista B com papel e observe a lista A durante 20 segundos. Tente memorizá-la. Então, você vai olhar aí, vai cobrir aqui a lista B, vai olhar os números que formam a lista A e tentar memorizar esses números. Você consegue? Faça aí em casa. Depois que você fez isso, cobriu a lista B e tentou memorizar a lista A, você vai fazer o contrário. Você vai cobrir a lista A e tentar memorizar a lista B com esses números. Tentem aí. Observe os números que formam a lista B. Quais são os números? Aí a pergunta é, qual lista foi mais fácil de memorizar? Por que isso aconteceu? Você sentiu mais facilidade para memorizar os números da lista A ou da lista B? Da lista B, né? Com certeza. Por que você conseguiu memorizar melhor a lista B? Porque a lista B, ela mostra os números em sequência. Basta eu saber que começa no 10 e termina no 21. E eu já sei todos os outros números, porque eu já tenho na minha memória a sequência numérica. Eu sei que depois do 10 vem o 11, depois do 11 vem o 12 e assim por diante. Já a lista A não tem nenhuma sequência, ó. É o 13, o 67, o 88. Não tem sequência, então fica difícil a gente memorizar esses números perdidos, tá certo? Aleatórios. Então, vamos ver a resposta aqui, ó. É mais fácil de memorizar a lista B, pois nosso cérebro já conhece a sequência dos números, bastando memorizar apenas o primeiro e o último número, certinho? Então, é mais fácil para o nosso cérebro memorizar algo que ele já sabe, que ele já aprendeu, que tem alguma referência. Então, vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta também.
Deu tempo? Agora a gente vai para a página 115. Na página 115 diz o seguinte, ó. Ao praticar atividades que possam acarretar algum risco ao sistema nervoso, devemos tomar certos cuidados. Cite exemplos de medidas e equipamentos que garantam a segurança do sistema nervoso. A gente viu que o sistema nervoso já tem a sua proteção natural, que são os ossos e as membranas. Mas quando a gente vai fazer alguma atividade perigosa, a gente tem que proteger ainda mais. E a gente viu que a gente tem que usar o capacete quando está numa moto, tem que usar o cinto de segurança quando está em um carro em movimento. Então, tudo isso são equipamentos, medidas que devem ser tomadas para proteger ainda mais o sistema nervoso. Então, vamos ver aqui a resposta. Medidas como evitar altas velocidades quando a gente está em um meio de transporte, verificar o funcionamento do equipamento, tanto se for um esporte radical, ou o carro ou a moto, usar equipamentos de proteção como o capacete e o cinto de segurança, entre outras medidas. Tudo isso deve ser tomado como cuidado para proteger o sistema nervoso, porque senão a gente viu que se tiver alguma lesão na medula, a gente pode ficar paraplégico, tetraplégico, e se tiver alguma lesão na cabeça, a gente pode ter um traumatismo craniano, ou também pode entrar em coma, como a gente já deve ter escutado em algum momento, certinho? Então, copiando a resposta aí. Um minutinho para copiarem. Certinho? Vamos lá? Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu na aula de hoje as partes do sistema nervoso. Vimos que ele é formado pelo encéfalo, medula e nervos. Vimos também as funções do sistema nervoso, que é coordenar, receber e coordenar todas as ações e funções do corpo, bem como está relacionado à ação de sentimento, memória, raciocínio, planejamento e criatividade. E vimos que como o sistema nervoso é extremamente importante para manter a nossa vida, nós devemos ter alguns cuidados. Proteger o sistema nervoso, proteger o cérebro com o uso de capacetes e a coluna com o uso de cintos de segurança, por exemplo. Porque se ocorrer alguma lesão, a gente pode ter algum problema e a recuperação é demorada ou não pode haver recuperação em alguns casos, certinho? Então, foi isso que a gente estudou na aula de hoje. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho a mais sobre o sistema nervoso. Qualquer coisa, peguem o livro de vocês, porque lá tem esse assunto e vocês podem ler mais um pouquinho sobre isso, certinho? Então, até a próxima. Tchau! Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática, retornando de um recesso, onde vocês aproveitaram pouquíssimo tempo para descansar e para a gente continuar o nosso período letivo. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro e nós vamos estudar números decimais e sistema monetário. Fazer a relação que eles têm entre a sua composição e como centésimos e centavos estão diretamente relacionados. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, Teresina, 13 de janeiro de 2021, mais uma quarta-feira, nós temos nessa nossa primeira aula
o estudo da seguinte habilidade. Observem só. Opa. A habilidade 26. E o que é que diz a habilidade 26? Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário. Para isso, nós vamos fazer o estudo mais aprofundado da habilidade 26.2, onde a habilidade diz o seguinte: observar a relação entre a ordem dos centésimos no sistema de numeração decimal e o centavo. Para começar nossa aula, vamos falar dos números decimais. Isso porque nós vamos fazer uma relação entre números decimais e o sistema monetário, né? Falar de sistema monetário é falar em dinheiro. Relacionar lá as cédulas e moedas, relacionar real e centavos. Para isso, nós vamos fazer um paralelo entre o inteiro no número decimal e a parte decimal desse número. Tudo isso separado por vírgula. Nós vamos ver a importância da vírgula dentro da estrutura desse número. Inicialmente, eu trouxe para vocês o seguinte: a escrita por extenso de um número decimal. E a escrita é a seguinte: 2 inteiros e 25 centésimos. A partir daí, nós vamos construir, observando como se estrutura esse número decimal. Como se estrutura? Ora, essa questão de estruturar o número é você observar que no número decimal nós vamos ter uma parte inteira e uma parte decimal separados por vírgula. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, para iniciar, nós devemos fazer a seguinte relação. Ora, um número decimal, ele apresenta uma parte inteira, nós vamos chamar de inteiro, e uma parte decimal. Seria partes desse inteiro. É como se eu pegasse o inteiro, dividisse em partes e considerasse apenas uma delas, ou algumas delas. Para isso, nós vamos fazer a leitura novamente e identificar quem é parte inteira e quem é parte decimal. A leitura é fundamental, porque se você perceber durante a leitura que o número inteiro está presente e o número decimal também, fica mais fácil de você escrever esse número com algarismos. Vamos lá. Ora, nós temos 2 inteiros. 2 inteiros, já identificamos a parte inteira, não é isso? Que corresponde a 2. Quem vai separar a parte inteira de parte decimal é a vírgula. Olha aí quando eu falei da importância da vírgula. Eu não posso deixar de observar a vírgula, porque ela vai separar a parte inteira de parte decimal. Tudo que estiver à esquerda da vírgula, nós vamos considerar como parte inteira. Tudo que estiver à direita da vírgula, nós vamos considerar como parte decimal. Vamos lá. Ora, na nossa leitura, nós identificamos 2 inteiros. Então, já temos a parte inteira. Veja que ela ficou à esquerda da vírgula. E identificamos que esse 2, ele vai corresponder exatamente ao nosso inteiro. Se relacionarmos com o sistema de numeração decimal, esse 2 ocupa a ordem das unidades. Então, nós temos 2 unidades, o que corresponde também a 2 inteiros. Continuamos a leitura. 2 inteiros e 25 centésimos. 25 centésimos. 25 centésimos é a parte decimal desse número, composta por 2 ordens, décimo e centésimo, viu? Mas como ele é um número formado, 25, não é isso? Ele finaliza em centésimo. Então, a nossa leitura vai ser 25 centésimos. Temos então aí, ó, 2 décimos e 5 centésimos, o que corresponde a 25 centésimos. 25 centésimos seria a parte decimal desse número.
nunca nunca é relevante, nunca é demais. Pronto, nunca é demais repetir a importância da vírgula. Por quê? Porque a vírgula ela vai separar a parte inteira da parte decimal. E essa vírgula vai ter uma função muito, mas muito importante lá dentro do número no sistema monetário, como nós vamos perceber. Continuando, ainda sobre os números decimais, nós vamos fazer, vamos relembrar, na verdade, vamos relembrar a utilização do QVL, que é o quadro valor de lugar. Então, decimais no QVL, podemos fazer? Claro que sim. Ora, o QVL ele é de uma importância muito grande, porque ele ajuda você a escrever o número com algarismos, a construir esse número, ajuda a identificar a quantidade de ordens que esse número tem e fazer a leitura correta do número. Viu? A leitura correta do número, ela é mais simples de ser observada e a leitura é bem mais simples de ser realizada quando você utiliza o QVL. Mesmo que você não construa, mas identifique esses algarismos dentro do QVL. Pronto, vamos lá. Dentro do nosso QVL, nós vamos identificar a parte inteira, que vai ficar aqui à direita, e nós temos a parte decimal, que vai ficar à esquerda. Viu? Nós temos, observem, na parte inteira, ela vai ser formada pelas ordens dentro do nosso sistema de numeração decimal. Quais são elas? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E aí vai. Dentro do nosso QVL, nós vamos colocar aqui somente centenas, que é o que nós vamos utilizar, dezena e unidade. Temos aí, exatamente três ordens, viu? Essas três ordens, unidade, dezena e centena, elas vão corresponder à nossa parte inteira. E nós temos o seguinte, nós temos parte decimal. E a parte decimal também é formada por ordens, baseadas a partir da unidade. Vamos lembrar um pouquinho das frações. Ora, se eu pego um inteiro e divido ele em 10 partes e considero apenas uma das partes, nós temos uma das 10 partes, eu chamo de 1/10. Então, 1/10. Se eu pego meu inteiro, minha unidade, divido ela em 100 partes, 100, e considero apenas uma, eu vou ter exatamente 1/100, uma das 100 partes. Então, as ordens que vão formar a parte decimal correspondem a décimos e centésimos. Décimos e centésimos. Ok? Então vamos lá. Tudo isso vai ser separado pela vírgula. Observem que eu disse o seguinte: nós temos a vírgula. E qual a importância da vírgula? Ela vai separar a parte inteira de parte decimal. E nós vamos perceber aqui quando colocarmos exemplos que vêm a seguir dentro do nosso QVL. Então vamos usar esses exemplos. Eu vou colocá-los, mas não vou fazer a leitura, exatamente porque o QVL vai facilitar a leitura desse número. E eu vou mostrar como isso vai acontecer. Vamos lá, para os números. Vou colocar aqui o primeiro número, o segundo e o terceiro número. Estão aí. Observem só. Ora, é comum que a gente olhe para o número e faça uma leitura básica, viu? Dele, tipo 3,28. 3,28, viu? Mas nós vamos melhorar essa leitura para a gente procurar ler o número direitinho e entender como é que ele é formado. Quem é parte inteira, quem é parte decimal. Nós temos também 502,9 e temos 1,07. Depois que a gente colocar os números dentro do QVL, aí nós vamos poder fazer uma leitura mais precisa desse número. Vamos lá. Inicialmente, vamos pegar o primeiro número. E olha só como eu falei
Atentem para a importância da vírgula. A vírgula é importante por quê? A vírgula é importante porque ela vai separar a parte inteira de parte decimal. Ora, nós temos o seguinte, 3 está à esquerda da vírgula, então ele corresponde à parte inteira. Temos o seguinte, 3 unidades corresponde a 3 inteiros. Temos o seguinte, 2 e 8, que são duas ordens, décimos e centésimos, estão à direita da vírgula. Então, eles correspondem à parte decimal. 2 ordens, décimo, centésimo. 28 centésimos. Próximo número, 502,9. Em 502,9, quem está à esquerda da vírgula, observe só, é 502, viu? 502. Aí eu vou colocar 502 na parte inteira, porque a vírgula está separando parte inteira de parte decimal. Então vamos lá, vamos colocar aqui, na ordem das centenas. Na ordem das centenas, o 5, na ordem das dezenas, 0, e na ordem das unidades, 2. Então temos aí 502 unidades, 502 inteiros. Tudo bem? Vamos lá, continuando, agora falta a parte decimal. Nós só temos uma ordem à direita da vírgula. Então, nós vamos colocar ela onde? Em décimos. Coloquei em décimos. Não posso esquecer de colocar a vírgula, que ela separa a parte inteira de parte decimal. Por fim, nós temos 1,07. Quem está à esquerda é 1. 1 corresponde à parte inteira. Então, vamos colocar 1 na parte inteira. Olha aí. E quem corresponde à parte decimal? 0 e 7, são duas ordens, 0 e 7. Então, vamos colocar 0 em décimos e 7 em centésimos. Então, nós temos 1 na parte inteira e 0,7 na parte decimal. Vamos lá. Como eu falei, é importantíssimo o posicionamento dentro do QVL, que ele facilita a leitura do número. Ora, nós temos parte inteira e parte decimal. Todo valor que aparecer na parte inteira, nós vamos ler como inteiros. No primeiro número, nós temos 3, ele está na parte inteira. 3 inteiros. E temos na parte decimal o número 28. Observe que 28 finaliza a sua leitura em centésimos, 28 centésimos. Então, nós temos 3 inteiros e 28 centésimos. 3 inteiros e 28 centésimos. Então, a leitura ficaria 3 inteiros e 28 centésimos. O nosso próximo número, nós temos 502 na parte inteira. Vamos fazer a mesma relação. O que está na parte inteira nós vamos chamar de inteiro. Então, nós temos 502 inteiros. 502 inteiros. E nós só temos 9 décimos. 502 inteiros e 9 décimos. Próximo. Nós temos o número agora, o próximo número, nós temos uma unidade na parte inteira. Então, nós temos um inteiro e temos, 7 centésimos. O 0 na ordem dos décimos não precisa ser lido, ele está indicando que a ordem está sendo ocupada por 0 e nós temos um valor nos centésimos. Então, nós vamos ler o que está no centésimo. Então, nós temos um inteiro e 7 centésimos. Um inteiro e 7 centésimos. Olha aí. Até para a leitura facilitou, não é isso? Então, vamos passar a ler o número de forma mais precisa. 3 inteiros e 28 centésimos, 542 inteiros e 9 décimos. E 1 inteiro e 7 centésimos, viu? Nós temos na leitura 542 inteiros e 9 décimos. Próximo. Continuando com os decimais e o sistema monetário, nós temos
uma relação que nós vamos fazer a partir da utilização de cédulas e moedas no nosso real. Para o sistema monetário, é bom lembrar que o nosso sistema monetário é representado por R cifrão. R corresponde ao valor em real, que é a nossa moeda, e o cifrão é o símbolo do sistema monetário. Então, nós temos uma moeda de R$1, eu trouxe como exemplo, mais uma moeda de 10 centavos, mais uma moeda de 10 centavos, e nós temos que representá-la exatamente utilizando algarismo. Veja como os números decimais estão ligados diretamente. R$1, ele pode ser dividido em grupos de 10, quando eu utilizo moedas de 10 centavos, e em grupos de 100, quando eu utilizo moedas de 1 centavo. Então, eu posso ter 100 centavos de real, posso ter 10 moedas de 10 centavos que correspondem a um grupo de 10, que corresponde, uma delas, a 1/10 de real. Mas vamos representar. Ora, eu percebo o seguinte, esse R$1, ele dá a ideia do inteiro. Então, ele é parte inteira. 10 centavos mais 10 centavos dá a ideia de número decimal. Então, essa é a parte decimal do valor monetário. Então, a parte inteira é o real, que seria a unidade, e nós temos a parte decimal, que seria os 20 centavos. 10 mais 10, 20. 20 centavos. Relacione centavos a centésimos. Centavos a centésimos. Mas o que separa a parte inteira de uma parte decimal no número decimal? A vírgula. Isso vai acontecer aqui também no nosso valor monetário. Nós vamos poder, separar aqui a parte inteira, que é o real, e a parte decimal, que são os centavos. Então, vamos lá. Parte inteira, R$1. Nós só temos um inteiro, então vamos ficar com R$1 e duas moedas de 10 centavos, 10 centavos mais 10 centavos, 20 centavos. Pronto, 20 centavos. Está aí. Observe que os dois algarismos que estão à direita da vírgula, 0 e 2, dão a ideia de duas ordens decimais, décimo e centésimo. O por isso da relação dos centésimos com o valor monetário. Concluímos então que, nós temos a parte inteira do número decimal, que seria R$1, viu? E temos a parte decimal desse valor monetário, que seria os 20 centavos. Então, nós temos aí, a parte inteira, que seria os reais, e a parte decimal, que seria os centavos. Não deixando de esquecer que a vírgula separa reais dos centavos. Lembram lá do nosso sistema de numeração decimal em relação a números decimais? Ora, quem separa a parte inteira de parte decimal é a vírgula. Aqui, quem vai separar real de centavos também é a vírgula. Continuando, nós temos o seguinte, sistema monetário e QVL. Será que dá para a gente construir o QVL utilizando ele dentro do nosso sistema monetário? Vamos verificar agora. Observem só. Nós temos o seguinte, eu trouxe uma cédula de R$2, trouxe uma moeda de 25 centavos. Está ali a cédula de R$2 e a moeda de 25 centavos. São dois valores separados, R$2, 25 centavos. Vamos colocar esses dois valores dentro do QVL. Será que vai ser possível? Vamos adaptar aqui o nosso QVL para o sistema monetário. Vamos colocar aqui na parte inteira reais. Reais corresponde à parte inteira. E vamos colocar aqui os centavos na parte decimal. Vamos lá. Consideramos os reais como centena, dezena e unidade, que são as ordens, onde os algarismos vão estar posicionados para dar o valor que nós queremos, e teremos as ordens decimais separadas por vírgula, que seriam décimos e centésimos. Décimo, centésimo. Centésimo, por isso, dos centavos que nós utilizamos lá no valor monetário.
Mas vamos lá. Ora, o nosso primeiro valor lá, que é a cédula de R$2, ele corresponde ao inteiro, né? É como se eu tivesse, ó, duas moedinhas de R$1. Uma moeda é um inteiro, então com duas moedas nós temos exatamente R$2 representados pela cédula. Aí nós temos, ó, se é 2 inteiros, vamos colocar ele na parte inteira, que corresponde a reais. Então nós temos 2 unidades de real, ou R$2. Para isso, eu tenho que representar ele como valor monetário. Eu tenho que colocar valores nos centavos, viu? Então, ó, vamos colocar a vírgula, que vai separar real de centavo, e colocar, ó, 0 centavos, ou 0 décimos e 0 centésimos, que corresponde a 0 centavos. Então, nós temos aí a representação, por extenso, de R$2. Para isso, vamos escrever agora, eu preciso do R cifrão, não é isso? E vamos colocar, ó, a parte inteira, que são os reais, separados por vírgula, e os centavos. Então, são R$2 e para centavos eu coloco 0. Pronto, está aí, R$2. E os 25 centavos? Eu percebo que 25 centavos, ele é uma porção menor do que R$1, viu? 25 centavos é como se eu pegasse esse meu real, dividisse ele em 100 partes, pegasse 100 moedas de 1 centavo e pegasse das 100 moedas de 1 centavo, apenas 25. Aí eu teria 25 centavos. Vamos colocar ele no QVL. Eu já sei que ele é uma porção menor do que R$1. Se é uma porção menor do que R$1, no real eu vou colocar 0. Ordem das unidades, 0. Em reais, tem os R$0. Tem uma porção menor do que R$1. Vamos colocar a vírgula, que vai separar. E, ó, 25 centavos corresponde a 2 ordens. 2 décimos e 5 centésimos. 2 décimos e 5 centésimos. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuamos. Percebam que a relação aí, ó, já está presente. Número decimal com o valor monetário. Apresenta vírgula separado por parte inteira e parte decimal. Vamos lá. A representação por extenso desse número, desse valor, 25 centavos, é escrita com R cifrão. A parte inteira vai ser separada por vírgula da parte decimal. Quem corresponde ao real, que é a parte inteira, é 0. E os centavos, que é 25. 25 centavos. 2 décimos, 5 centésimos. Então, 25 centavos. Continuamos. Ora, ainda falando de QVL dentro do sistema monetário, eu trouxe aqui o seguinte exemplo. Novamente uma moeda de R$1, que representa a unidade de real, e nós podemos organizar moedas que correspondam a R$1 utilizando uma moeda bem simples, que seria, ó, a moeda de 10 centavos. Quantas moedas de 10 centavos são necessárias para me ter R$1? Vamos lá. Ora, nós vamos considerar aqui, ó, a moeda de 10 centavos. E quantas moedas de 10 centavos nós vamos precisar para ter R$1? Vamos fazer a contagem. No final, eu vou fazer um comparativo de como nós fazemos isso na prática. Vamos lá, ó. Temos 10 centavos, mais 10 centavos, 20, mais 10 centavos, 30, mais 10 centavos, 40, mais 10 centavos, 50, mais 10 centavos, 60, mais 10 centavos, 70, mais 10 centavos, 80, mais 10 centavos, 90, mais 10 centavos, 100. 100 centavos. Geralmente, quando a gente faz isso, você tem você ganha lá várias moedas, ou junta várias moedas de 10 centavos. Viu? Até completar R$1. Quando você vai contar, você faz isso, ó.
Peguei aqui moedas de 10 centavos, certo? Vai ficar difícil para ver, mas é só para a gente fazer essa contagem. Observe. Vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ó, R$1. Geralmente, a contagem que nós fazemos é exatamente essa, né? Contamos até 90, quando chega nos 100 centavos, nós dissemos logo R$1. O que dá para entender? O que dá para entender é que 100 centavos, você tem que lembrar, corresponde a R$1. 10 moedas de 10 centavos correspondem a 100 centavos. Então, nós temos aí, ó, como representar isso dentro do nosso QVL. Vamos colocar aqui reais, vamos colocar aqui centavos. Ora, R$1, ele corresponde a uma unidade. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos colocar aqui, ó, uma unidade que corresponde a R$1, aí eu coloco vírgula e coloco a representação dos décimos e centésimos, que seriam os centavos, 0, 0. Pronto, está aí R$1 no nosso QVL. Nós precisamos de 10 moedas de 10 centavos para ter R$1 e podemos perceber isso, ó, no nosso QVL. Porque, ó, décimos, uma moeda de 10 centavos corresponde a 1/10 do real. Nós dividimos, observem aqui na nossa tela, o nosso real em 10 partes de 10 centavos. Se eu pegar uma delas, nós temos 1/10 do real. Ora, 1/10 corresponde a essa ordem. Quantas moedas de 10 centavos eu vou precisar? Observem que eu vou precisar aqui, ó, de 10 moedas. Vamos desconsiderar a vírgula. Considere aqui, ó, 10 moedas de 10 centavos. Se eu tivesse R$2, aí eu teria aqui o 2 na ordem das unidades e eu teria o que aqui, ó, R$2. Quantas moedas de 10 centavos seriam necessárias? 20 moedas de 10 centavos. 10 centavos, vamos ver se a gente consegue melhorar. Ora, consideramos uma fração. Nós temos o inteiro e dividimos em 10 partes. Nosso denominador é 10. Em seguida, vamos considerar apenas uma moeda de 10 centavos. Então, nós temos uma das 10, nós temos 1/10. Ora, uma moeda de 10 centavos corresponde a 1/10 do real. Nós vamos trabalhar isso melhor na nossa aula de sexta-feira, tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Ora, 10 moedas de 10 centavos correspondem a 100 centavos e 100 centavos corresponde a R$1. Vamos lá, colocando em prática, vamos realizar uma atividade para ver se a gente consegue organizar o que a gente desenvolveu até agora. Eu coloquei na nossa primeira questão, represente o valor abaixo com algarismos. Eu trouxe aqui o seguinte valor, uma cédula de R$2, uma moeda de R$1, uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Nós vamos representar esse valor com algarismo, tudo bem? Então, ó, como é o colocando em prática, né, o nosso praticando, eu vou dar o tempinho, vocês vão tentar fazer e logo em seguida a gente volta com a nossa resposta. Tudo bem? Vamos lá? Tempo na tela. Vamos lá,
finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Na questão 1, represente o valor abaixo com algarismo. Uma cédula de R$2, uma moeda de R$1, uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 10 centavos. Ora, para isso, nós vamos considerar o nosso QVL, do valor monetário, identificando reais e centavos. Ora, a parte inteira corresponde a reais. Vamos identificar quem é inteiro aí. A cédula de R$2, 2 unidades de R$1, mais uma moeda de R$1, mais uma unidade de R$1. Então, nós temos 2 mais 1, 3. Não é isso? Está aí, ó. Nós vamos colocar esse valor separado por vírgula. Então, nós temos R$3 e, em seguida, nós vamos ter aqui, ó, uma moeda de 25 centavos e 10 centavos. Centavos são partes do real. Então, é a parte decimal. Então, nós vamos ter 25 centavos mais 10 centavos, 35 centavos. Então, nós temos aí 35 centavos. Então, a representação ou a escrita desse valor é R$3,35. Com isso, finalizamos a nossa primeira aula e vamos para a segunda, dando continuidade com números decimais e o valor monetário. Olá, já estamos de volta aqui, alunos, né? Nem demorou muito para a nossa próxima aula. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de números decimais e sistema monetário. Agora, na prática, realizando atividades a respeito do conteúdo que nós abordamos. Tudo bem? Vamos lá? Para a nossa aula de hoje, Teresina, 13 de janeiro de 2021, esta quarta-feira, vamos trabalhar novamente a habilidade 26. A habilidade 26 diz o seguinte: reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número nacional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Continuamos trabalhando mais especificamente com a habilidade 26.2, que diz o seguinte: observar a relação entre a ordem dos centésimos no sistema de numeração decimal e o centavo do real. Então vamos lá. Ora, para iniciar a nossa aula, nós temos o seguinte: eu vou falar novamente dos números decimais e sistema monetário, fazendo essa relação que nós percebemos na nossa primeira aula. Nós vimos que centavos está relacionado diretamente a centésimo, pela quantidade de ordens que possui e por representar porções menores que o inteiro, onde a estrutura do valor monetário, do número no valor monetário, desse valor, ele é organizado através de uma separação, onde a vírgula vai separar parte inteira de parte decimal, real de centavos. Vamos lá. Ora, trouxe aqui para vocês o seguinte exemplo: uma cédula de R$2, mais uma cédula de R$2, mais uma cédula de R$2. 3 cédulas de R$2. Trouxe também uma moeda de R$1, mais uma moeda de 25 centavos, mais uma moeda de 10 centavos, mais uma moeda de 10 centavos. Nós temos que representar esse valor de acordo com o que ele é no sistema monetário. Para isso, nós vamos utilizar o R e o cifrão. Lembrando que o R corresponde ao real, né, que é a nossa moeda, e o cifrão corresponde ao valor monetário.
Então, já colocamos ali R cifrão e vamos lá organizar esses nossos valores. Ora, inicialmente, como para cada número decimal nós temos uma vírgula separando parte inteira de parte decimal, nós vamos ter a vírgula separando real de centavos, viu? Fica até fácil visualizar o número decimal como um número de valor monetário, por causa dessa vírgula e dessa separação entre parte inteira e parte decimal, real e centavos. Temos que identificar agora quem é essa parte inteira. Nós já sabemos que parte inteira corresponde a real. Nós vamos ver os reais e os centavos que nós temos. Eu já percebo que nas cédulas eu tenho 2 unidades de real. Então eu já tenho aqui, ó, primeira cédula, R$2, segunda cédula, R$2, terceira cédula, R$2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. E temos uma moeda de R$1. R$6 mais R$1, R$7. Identificamos a parte inteira, que seria os reais. Então, nós temos R$7. E temos as moedas. As moedas de 25 centavos e 2 de 10 centavos. Percebam que nós temos centavos, já relacionando eles a partes menores que a unidade. Ou seja, como se eu pegasse um inteiro, uma unidade, vamos considerar R$1, e dividir em 100 partes. Então, 100 dessas partes formam R$1, e uma delas corresponde a 1 centavo. Ora, temos o seguinte: 25 centavos mais 20 centavos correspondem a 45 centavos. Então, o valor que nós temos é de R$7,45. A relação que nós falamos desde o início de observar o valor monetário como um número decimal, ela já é visível. Ora, nós temos, para um número decimal, vamos tirar o R cifrão, temos 7 inteiros e 45 centésimos. Em valor monetário, nós temos R$7,45. Reais seria a parte inteira, centavos seria a parte decimal. Nós percebemos isso, ó, observando que 7 corresponde a reais, que no caso é a parte inteira, e que 45 corresponde à parte decimal, que seria os centavos. Então, ó, já pela estrutura, já dá para perceber, já que nós representamos ele também na forma de um número decimal. Não esquecendo de colocar que a vírgula separa reais dos centavos. Lá nos números decimais, a vírgula separa quem? A vírgula separa parte inteira de parte decimal. E que aqui, ó, no valor monetário, nós usamos 2 ordens decimais, décimos e centésimos. Daí, os centavos, viu? Nós vamos usar décimos do real e centavos do real. Então, vamos lá. Continuando. Ora, no nosso sistema de numeração, nós identificamos as ordens. Eu gosto muito de utilizar essa estratégia em sala de aula, onde eu digo para os meus alunos, o número está lá, coloque o QVL nele. Mas, professor, para me desenhar toda aquela estrutura, fazer as colunas, colocar lá as linhas, não precisa. Nós identificamos no próprio número esse QVL. Como? Identificando a parte inteira, quem é a unidade, quem é décimo e quem é centésimo. Ora, nesse número, nós temos o seguinte: R$7,45, vamos fazer a leitura dele como número decimal. 7 inteiros e 45 centésimos, nós temos 7 unidades, 4 é o algarismo que está nos décimos e 5 é o algarismo que está nos centésimos. Ao todo, nós temos 7 unidades e 45 centésimos. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, não há forma melhor do que a gente aplicar o que estudamos do que
de outra forma que não seja através de situações. Então vamos fazer um exercício, vou colocar algumas atividades, vocês vão tentar realizar as atividades para ver se a gente consegue utilizar as informações que nós obtivemos dentro da resolução. Então vai começar o nosso praticando, que é aquele momento que você vai pegar seu caderno, pegar seu lápis e em seguida realizar a atividade. Depois de terminado o tempo, aí eu volto para a gente dar continuidade ao a nossa resolução. Então vamos lá. Na nossa primeira situação, eu trouxe o seguinte, de forma bem simples, trabalhando inicialmente nossos números decimais dentro do QVL, eu trouxe uma situação onde nós vamos colocar os números dentro do nosso QVL. Está aí o nosso QVL estruturado e eu vou colocar os valores. Da mesma forma, eu não vou ler, como lá na explicação, porque nós vamos utilizar também essa ideia dentro dessa situação. Ora, nós temos o seguinte, o primeiro valor, o segundo valor e o terceiro valor. São 3 números que vocês vão ter que colocar dentro do nosso QVL. Nosso QVL já está bem estruturado, ó, parte inteira, parte decimal, a parte inteira formada pelas ordens unidade, dezena e centena, a vírgula separando parte inteira de parte decimal e a parte decimal apresentando décimos e centésimos, 2 ordens decimais, ok? Se preparem, agora é com vocês, tempo na tela. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Inicialmente vamos fazer a leitura, né, da nossa questão, que é importante entender o que vamos fazer. Represente no QVL, quadro valor de lugar, os seguintes números decimais. Nós temos 3 números decimais. O primeiro, eu vou ler de forma bem simples, 0,8. O segundo, 5,71 e o terceiro, 490,65. Temos que organizar esses números dentro do nosso QVL. Para isso, eu lembro lá da estrutura do número decimal, onde a vírgula se apresenta como um ponto importante. Por quê? Porque ela vai separar a parte inteira de parte decimal. O que estiver à esquerda da vírgula vai ser parte inteira. O que estiver à direita da vírgula vai ser parte decimal. Observem só. Nós temos o primeiro número. Ele apresenta a vírgula. E quem está à direita da vírgula, viu? É o 8. Quem está à esquerda da vírgula é o 0. Então, quem está à esquerda é parte inteira. Então, nós vamos fazer o seguinte, colocamos a vírgula e, vamos colocar a parte inteira e a parte decimal. Pronto, quem está à esquerda é o 0. Então, já temos aí, 0 nas unidades. Ele está representando já que nós temos um número que é menor do que o inteiro. Ele é menor do que 1. Tudo bem? Então, vamos lá. E à direita da vírgula nós temos 8. Então, somente uma ordem, somente um algarismo 8, e ele ocupa a ordem dos décimos. Então, parte inteira 0, parte decimal 8.
Não vamos fazer a leitura agora, que é outra atividade que nós vamos colocar. Próximo, nós temos o segundo número. Nesse segundo número, novamente, não vou deixar de repetir que prestem atenção na vírgula, porque ela vai separar a parte inteira de parte decimal. Então, o que estiver à esquerda da vírgula vai ser parte inteira, o que estiver à direita vai ser parte decimal. Então, nós temos, na parte, vamos colocar aqui a nossa vírgula, que vai separar. Na parte inteira, nós temos o algarismo 5. Então, nós já temos aí 5 unidades. Já sei que eu tenho um valor maior do que o inteiro, maior do que a unidade, maior do que 1. 5 unidades. E temos a parte decimal, que seria composta por duas ordens, o algarismo 7 e o algarismo 1. O algarismo 7 está na ordem dos décimos e o algarismo 1 está na ordem dos centésimos. Então já vimos aí que nossa parte inteira é 5 e a nossa parte decimal é 71. Com 7, o algarismo 7 nos décimos e o algarismo 1 nos centésimos. Então, já temos aí a parte decimal 71. Vamos agora para o próximo número. No próximo número, a vírgula está separando parte inteira de parte decimal e na parte inteira nós temos 3 ordens, formando o número 490. Então, vamos colocar esses 3 algarismos, que formam o número 490 dentro do nosso QVL. Vamos colocar aqui a vírgula, que vai separar a parte inteira de parte decimal. Colocamos 0 nas unidades, 9 nas dezenas e 4 nas centenas. 490 é a parte inteira. E temos a parte decimal, que seria formado também por duas ordens, com o algarismo 6 e o algarismo 5, formando 65. Nós temos 6 décimos e temos 5 centésimos. Então, a nossa parte inteira é 490 e a nossa parte decimal é 65. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu disse, eu não estou fazendo a leitura do número utilizando o nosso QVL, porque é o que nós vamos fazer agora, escrever por extenso esses valores. Tudo bem? Então, vamos lá. Para isso, eu coloquei a questão 2, viu? Questão 2. Na questão 2, eu coloquei, represente no QVL os seguintes valores. Nós temos novamente o QVL, só que agora com valores em reais, não é isso? E em centavos. Ora, nossa representação ela vai se dar agora utilizando valor monetário. Então, eu vou colocar os valores. Vamos lá. Ó. Nós temos o primeiro valor, o segundo valor e o terceiro valor. Vamos colocar ele no QVL e logo em seguida vamos realizar a leitura dele. Vamos lá. Vou dar o tempo para vocês, vocês vão responder e logo em seguida a gente volta para a correção. Tempo na tela agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção.
Inicialmente vamos fazer a leitura. Questão 2. Represente no QVL, quadro valor de lugar, os seguintes valores. Nós fizemos o nosso QVL, ele apresenta reais e centavos, apresenta as ordens unidade, dezena e centena, décimos e centésimo. E temos os valores em reais. Vamos identificar esses valores dentro do nosso QVL. Observe diretamente a vírgula. A vírgula ela vai separar parte inteira de parte decimal, real de centavos. Professor, lá tem 0 centavos, isso quer dizer que nós não temos R$1, não é isso? Nós temos uma porção menor do que R$1. Por isso nós representamos a ordem das unidades com 0. Então nós temos um valor menor do que R$1. Então, 0 nas unidades, R$0. Vírgula, separando parte inteira de parte decimal, décimos corresponde a 0 e centésimos corresponde a 8. Então, nós temos aí o valor correspondente a 8 centésimos. Próximo. No segundo, novamente nós temos a vírgula e ela está separando parte inteira de parte decimal. E eu percebo que esse número também é menor do que R$1. Isso porque a parte inteira está correspondendo a 0. Então, R$0. Então, eu já tenho um valor menor do que o inteiro. Às vezes a gente percebe isso sem essa estratégia toda. A gente já olha, você ganhou 65 centavos. Ah, isso aqui é menos de que R$1. Né? Poderia ser pelo menos R$1. Então você já tem a ideia de que aquele valor é menor do que o inteiro. Então vamos lá. Ora, nós temos o seguinte: 0 nas unidades, correspondendo a R$0, e nós temos os valores que correspondem 6 na ordem dos décimos e 5 na ordem dos centésimos, formando o número 65. Então nós temos 65 centésimos, que corresponde a 65 centavos. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, no próximo número, vamos colocar aqui a nossa vírgula e identificar a parte inteira. A parte inteira, nós já vimos que tem duas ordens, 91, 9, o algarismo 9 e o algarismo 1. 1 na ordem das unidades e 9 na ordem das dezenas, formando a quantidade 91. Então, nós já temos R$91. E vamos ver a parte decimal, que seria os centavos. Ora, nós temos duas ordens, 3 para décimos e 7 para centésimo, o que corresponde a 37 centavos. Então, nós temos 3 décimos e 7 centésimos. Lemos 37 centésimos, ou seja, 37 centavos. Vamos lá, para a leitura do número. Observem só, no primeiro, nós identificamos que a leitura dele é de 8 centavos. Não tem parte inteira lá, não tem reais. Os décimos correspondem a 0, então o valor que eu tenho é em centésimos. Então a minha leitura vai ser 8 centavos. Próximo. Ora, nós temos 0 na ordem das unidades, que são os reais, então eu vou ler como R$0. Nem preciso dessa leitura de R$0, eu vou ler apenas os centavos que aparecem, que correspondem a 65 centavos. Então, nossa leitura aí corresponde a 65 centavos. O próximo, nós temos... Ora, já percebemos que a parte inteira aí corresponde a 91. Então, nós temos R$91 e temos 37 centavos. Então, R$91 e 37 centavos. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuamos com a questão número 3. Na questão número 3, eu vou querer o seguinte de vocês: escreva os valores representados pelas notas e moedas. Vamos lá. Nós vamos ter aqui uma moeda de R$1, mais uma, 3, 4, 5, uma moeda de 25, mais uma de 10 centavos. Nós vamos ter
25 centavos, mais 25, mais 10 centavos, mais 25 centavos, mais 10 centavos e teremos aqui duas cédulas uma cédula de R$20, uma cédula de R$10, uma cédula de R$5, 50 centavos e 5 centavos, ok? Nós vamos ter aí, ó, nosso primeiro valor que nós vamos representar, nosso segundo valor e o nosso terceiro valor. Então, nós vamos representar ele utilizando algarismos. Eu vou dar o tempinho para vocês vão tentar responder e logo em seguida a gente volta. A orientação ou a dica que eu dou é que você lembre do QVL lá para posicionar quem é parte inteira, quem é parte decimal, quem é real e quem é centavos. Tudo bem? Vamos lá? Tempo na tela. Agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo, nós temos o seguinte, ora, nós vamos ter que representar os valores que aparecem, representados aqui com moedas e cédulas, com os nossos números, não é isso? Escrever com algarismos. Como é valor monetário, o que é que nós temos que fazer inicialmente? Nós temos que colocar o R cifrão. Aí você lembra lá dos números decimais. Ora, um número decimal, como valor monetário é representado, ele é separado por vírgula. A vírgula vai separar parte inteira de parte decimal. Vamos identificar, dentre as moedas do primeiro grupo, quais são os inteiros, né? E os inteiros aí, no caso, quantos reais nós temos. Então, nós temos aí exatamente 1, 2, 3, 4, 5 moedas de R$1. Então, nós já temos aí como inteiro R$5. Então, ó, vou colocar a vírgula e à esquerda da vírgula nós vamos ter... Oh, meu Deus, cometi um erro aqui de novo. Agora eu tenho que parar para corrigi-lo. Vai lá, corrigir, professor. 3 minutos. Tinha que ser hoje aqui. Não. Era o 5. 5. Faltam 3 minutos para 3 minutos. A outra ainda ficou. Eu posso finalizar nessa questão? É isso que eu ia pedir para o senhor. Pronto. O senhor finalizar nessa questão, porque aí na hora que eu botar as duas juntas não vai passar tanto tempo. Tudo bem. Tá bom? Professor, Oi. o senhor vai ter que voltar da questão. Do início, né? Do vamos resolver, né? Ok. Finalizado o tempo, né? É isso? Pronto. Atenção, gravando. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. E eu percebo o seguinte, ora, para me determinar o valor correspondente a cada uma das moedas e cédulas que aparecem, eu tenho que determinar a parte inteira, que é o real, e a parte decimal, que são os centavos. Então, nós temos, ora, como parte inteira,
as moedas que correspondem ao real e como parte decimal as moedas que correspondem a centavos. Para representar isso, vamos colocar R cifrão, que vai representar esse valor monetário, e em seguida a vírgula, porque ela vai separar real de centavos. Vamos identificar quantos reais nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas de R$1, então nós temos R$5 e temos uma moeda de 10 centavos e uma de 25 centavos. Olha aí os centavos, que é a parte decimal, ao todo 35 centavos. Então, R$ 5,35. Próximo, nós temos agora uma moeda de 25 centavos, mais uma moeda de 25 centavos, mais uma moeda de 25 centavos. 3 moedas de 25 centavos e 3 moedas de 10 centavos. Ora, para representar, vamos lembrar do R cifrão, que vai representar o nosso valor monetário, a vírgula, que vai separar reais de centavos, e em seguida calcularmos 25 centavos mais 25 centavos, 50 centavos, mais 25 centavos, 75 centavos, 75 centavos mais 10 centavos, 85 centavos, mais 10 centavos, 95 centavos, mais 10 centavos, 105 centavos, que corresponde a R$1. Nós já temos aí, ó, R$1, que é o inteiro, viu? E sobraram 5 centavos. Olha aí, R$1,05. Dentre as moedas de centavos, foi possível perceber que nós chegamos ao conjunto de um inteiro. E na próxima nós temos uma cédula de R$20, uma cédula de R$10, mais uma cédula de R$5. Temos o R cifrão, a vírgula que vai separar a parte inteira de parte decimal ou real de centavo, e calcularmos então, ó, R$20 mais R$10 dá R$30, mais R$5, R$35. Então nós temos aí os R$35, que corresponde à parte inteira. E 50 centavos mais 5 centavos são a parte decimal. Então, 55 centavos. Então, essa é a representação que nós podemos fazer utilizando a relação entre número decimal e o valor monetário. Com essa atividade, finalizamos a nossa aula de hoje, deixando um forte abraço em todos e até a próxima. Tchau!